Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à casa de Dr. Bezerra de Menezes. Nos sintamos envolvidos e acolhidos na psicosfera de amor trazida por essa espiritualidade amiga a nos envolver a todos. Tem alguém hoje vindo na casa pela primeira vez? Gente, sejam bem-vindos. Qualquer informação, tá? No final da reunião, pode nos procurar, tá bom? Hoje nós temos o prazer de receber aqui a nossa amiga Ana Martins, que nos falará do tema de hoje, Estranha Moral. Vamos fazer o preparo do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico pelo Espírito de Emmanuel. É o capítulo 51, Meninos Espirituais. Porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentando na palavra da justiça, pois é menino. Paulo aos Hebreus 5,13. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Jamais prescindamos da compreensão antes os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente, está cheia de crenças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos da boa vontade necessitam de sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com um alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir. Dado nutrir a alma, no entanto, não desprezem outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho, onde nasceste e onde estiveste longo tempo, contemplando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia e porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuse o leite que emanam e de que ainda necessitam. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus, agradecer por esse dia, agradecer essa oportunidade grandiosa, tão maravilhosa de estarmos aqui reunidos, recebendo toda essa luz, toda essa harmonia, essa paz, recebendo as palavras que serão professadas pela nossa amiga Ana em alguns momentos, que essa espiritualidade amiga, seu mentor, possa envolvê-la com todo carinho, com todo amor e possamos absorver o melhor trazido por esses irmãos espirituais, todos aqui a nos envolver. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja. Graças a Deus. Isso aqui tá bom. O que é isso? E... Alô? Tá bom, Henrique? Boa tarde, amigos. Prazer estar aqui, agradeço aí o convite. A casa sempre nos dando oportunidade de aprender. E essa liberdade de falar daquilo que
a gente precisa ouvir. E o estudo dessa tarde é sobre o capítulo 23 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral. Lá no capítulo, pelo menos do meu Evangelho, da minha edição, está moral estranha, mas não faz diferença, que realmente ele trata 4 itens, que é quem não odeia seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos e não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, com esse chamado, né, nos itens, realmente é uma estranha moral. Como é que Cristo, que pregou o perdão, o amor, o amar aos inimigos, honrar pai e mãe, vai estar falando essas coisas? Odeia seu pai, odeia sua mãe, deixar os mortos enterrar seus mortos, não vir trazer a paz. Então é disso que a gente vai falar um pouco. Então, nesse primeiro item, né, ele fala: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua família inteira, né, que não odeia a si próprio, não é meu discípulo. Todos aqueles que não carregam sua cruz e não me seguem também não é meu discípulo. Então, todos aqueles dentre vós que não renunciam tudo que têm, não pode ser meu discípulo. E está lá em Lucas. Em Mateus já fala: aquele que ama seu pai, sua mãe, sua família mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aí, Kardec lá, ele fala: estranho isso, né? É uma fala contrastante com a moral do Cristo, como a gente iniciou. Então, Kardec fala: pode não ter sido dita ou pode ter sido mal compreendida, porque não exprime o fundo do pensamento do Cristo. Tem algo errado aí nessa história. Mas aí vem a psicologia, né? Vem Joana, e aí vem trazendo, né? Esclarecendo algumas coisas, e a gente começa já a se questionar. Sim, aqui entrar no mérito se falou, se não falou, mas vamos olhar aqui para o que está dado. Então, ele entende que é um profundo conhecedor da nossa psique, da psique humana, porque ele é o criador daqui, né? Ele é o governador do planeta Terra, então ele sabe e nos conhece profundamente. Pode não ter sido, grande terapeuta da alma, como diz Joana. Então, quais reflexões que a gente pode tirar dessa passagem? O que Jesus está querendo nos dizer com isso? Para eu odiar meu pai e minha mãe e tá tudo bem. Então, nos nossos estudos, o que eu entendi é o seguinte: a necessidade de calar o que está fora, seja a voz que for, silenciar o que está fora para que eu possa ouvir o que está dentro, para eu silenciar também o que está dentro, para daí eu também poder escutar. Não seremos dignos de fato do Cristo enquanto não encontrarmos a nossa verdade. Não vamos ser dignos. A gente precisa encontrar a nossa verdade. Mas aonde é que está a minha verdade? A minha verdade não está do que as pessoas falam de mim, seja meu pai, minha mãe, meu filho, meu marido. Eu estou nessa fila, porque eu estou nela. Só queria saber se eu estou mais para o meio, para trás, para frente, porque ele está dizendo que são para os religiosos, estão lá, supostamente religiosos, né? Então, o que é isso, né? Não vim trazer a paz, mas a divisão. Jesus veio botar fogo no parquinho, gente. É isso que Jesus vai fazer aqui. Veio botar fogo no parquinho. E ele quer que queime. Ele quer que queime, entendeu? Não penseis que eu vim trazer a paz. Não, não vim. Eu vim trazer a espada. Porque eu vim separar um homem de seu pai, filha da mãe, nora da sogra. Ele veio fazer uma verdadeira revolução. É isso que ele está dizendo aqui para a gente. Mateus trouxe isso. Mas hoje a gente, inclusive na evangelização, né? Eu comecei a escrever lá no quadro, para falar da Páscoa,
e escrevi lá verdades, né? A gente começou a trocar com as crianças sobre isso. Porque quando ele já sabia, já conhecia a nossa natureza humana, né? E quando ele traz as suas ideias, as verdades, ele sabia que não ia se estabelecer sem luta. Ele sabia disso, né? E a resistência também está sempre na razão da importância dos resultados, porque isso fere interesses. E a gente vê isso aqui na casa. De tempos em tempos a casa sofre um ataque maior. E aí, por quê? Porque de repente é um estudo, é um trabalho, é um seminário, é algo que está ferindo os interesses daqueles que são, né, estão em oposição à doutrina. Então, também isso aconteceu lá com Jesus, e isso acontece, até mesmo dentro da nossa casa, às vezes. Quando fere o interesse, aí a briga se dá. Porque a doutrina que ele traz ia abalar a base daqueles doutores da lei lá, né? A gente até estava brincando, né? A gente fez uma encenação meio louca lá, meio confusa, com as crianças encenando ali, mas para mostrar, né, um pouco dessa passagem e o que era a Páscoa, né? Então ele fala: não creias que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Não vai. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais o meu nome será um pretexto. E é isso. Nas minhas pesquisas, 7% apenas das guerras tem uma base, tem uma origem realmente religiosa. Todas as outras têm um mote ali, a religião. Começa, mas não é só por isso. Então, fizeram morrer, né? Crucificaram, achando que matando o homem iria matar a ideia, mas aí é a verdade ela não morre, ela está aqui. Então ele conhecia e sabia da nossa condição, da nossa natureza, da nossa incapacidade, e aí vieram as guerras, como ele falou, né? Então tem as guerras aqui das minhas consultas da França, 1562 a 1598. São muitos anos de guerra. E dentro desse período teve o massacre da noite de São Bartolomeu, né? Onde a Igreja Católica matou muitos protestantes. Foi uma noite bem cruel, bem difícil. Teve a dos 30 anos, lá no Sacro Império Romano também, começou com a disputa religiosa entre estados católicos e protestantes. A gente sempre lá no catolicismo, porque nós, né, provavelmente somos crias de lá, né, praticando, né, essas guerras. Teve as cruzadas, muito mais falada, né, e é a tristeza, né, é a sombra da humanidade que levanta a guerra em nome do Cristo. Hoje mesmo, agora, a gente vê algumas facções que está com a bandeira de Israel, armados e com a foto de Cristo. Falei, enfim, estarrecido, né? Então, os historiadores, eles dizem que raramente, então, é uma questão realmente religiosa, que o que está no fundo, lá no fundinho, não é nem no fundinho muito não, o que está por trás disso, né, tem muito mais a ver com poder, território, valores, recursos e soberania, né? Então Jesus sabia disso e já tinha falado lá. Mas quando a gente olha para esse tema, não vim trazer a paz, mas a divisão, com o olhar do autodescobrimento, a gente pode imaginar que Jesus está dizendo o seguinte: olha, o autodescobrimento não vai se dar sem luta. Não vai. É luta. Para a gente encontrar o reino de Deus que habita em nós, é necessário sair da paz, dessa paz ilusória que a gente vive. Sem isso, a gente não vai. Por quê? A gente vive num mundo que é dual.
Nós somos seres fragmentados. Jesus era um homem integral. Nós não. Nós somos totalmente divididos, residindo no mundo dual. Então, é preciso que a gente olhe e veja as divisões, essas divisões que se encontram dentro de nós. É anjo e demônio, é o bem e o mal, é feio e bonito, é cheiroso, mas é fedido. Somos nós. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então a gente pode olhar com esse olhar aí de será que é isso? Será que a gente às vezes fica que o meu marido fala, para que eu vou ficar olhando, querendo ver monstro? Deixa ele lá dentro do armário. Porque parece isso, né? Tem um monstro dentro do armário que se abrir aquele armário, ele vai acabar com a gente. Mas não é não, se a gente abrir o armário, a gente vai encontrar a gente lá dentro. Né? Mas a gente quer o quê? A gente quer ficar bonitinho, direitinho, do lado gostosinho, né? Para que a gente vá para o céu. Aquele outro lado, feio, sujo, fedido, que a gente não quer ser, a gente joga lá para debaixo do tapete, lá do inconsciente. E a gente nem consegue. Mas ele deixou de existir? Não. Ele deixou de atuar? Não. Ele agora só está atuando e esse fedorzinho está vindo, que às vezes eu nem sinto, mas às vezes o Lex sente. Aí às vezes ele pode falar assim, quem vai falar para a Ana que ela está esquisita? Né? Porque eu não estou vendo que eu estou esquisita. Mas outras pessoas veem. Né? Então essa história que eu já mudei, né? Quer dizer, acho que eu não sei se eu pensava assim, mas enfim. Bandido bom é bandido morto. A gente às vezes escuta isso, né? Bandido bom é bandido morto. E eu digo que bandido bom é bandido vivo, que a gente sabe onde ele está. E aí depois que morre, a gente não sabe. Então, quando a gente fala bandido bom, bandido morto, o bandidinho aqui, ó. Então, é melhor que eu veja o bandido que reside em mim. Porque se eu conseguir enxergar ele, na hora que ele, eu falei, opa, tô te olhando, tô te vendo, né? Tem um lado bandido aqui que tá querendo dar na cara da pessoa. Mas aí eu vi, né? E aí eu consigo pensar não só 2 vezes, mas 5 vezes. Não que a vontade de dar na cara do outro não vai existir. Mas aí, por eu saber que existe um bandido aqui dentro, aí eu vou parar e vou falar, ok, né? Eu vou ficar na minha agora, por hora. Mas eu sei que tem. Então, essa não vim trazer a paz, mas a divisão, a gente pode ter esse olhar mais para o autodescobrimento, para a divisão que somos nós, que está dado. Joana, no livro Ser Consciente, no capítulo 2, de Ser e Pessoa, tem um item chamado fatores de desequilíbrio. E entre esses fatores, que ela trata 4, o ódio está lá. E eu li esse texto, e li, voltei, li, falei, caramba. Enfim, mas acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Então ela fala, desenvolve-se na sua área mediante a análise injusta do comportamento dos outros em relação a si. E nunca o inverso. Fazendo-se vítima porque passou a um conceito equivocado sobre a realidade, deixa-se consumir pelo complexo de inferioridade, procedente da infância castrada. E descarrega inconscientemente a sua falta de afetividade, a sua insegurança, seu medo de perda, a sua frustração de desejo em arremessos de ondas mentais de ódio, até o momento da agressividade física, da violência em qualquer forma de manifestação. Bom, não é isso que a gente está vendo na nossa sociedade? Na nossa sociedade global, é isso. Isso é um sintoma. É guerra, é estupro coletivo, é feminicídio, é agressões contra as mulheres,
né? São crianças morrendo por aqueles que deveriam protegê-los. É o que a gente está vendo aí, né? Então, a gente tem que ter um olhar assim para o espírito imortal que nós somos. A gente preexiste ao corpo e sobrevive a ele. Sim, a gente tem que ter essa ideia. Mas ela traz uma análise da infância castrada e seus possíveis efeitos. Porque ela está dizendo ali, ó, por uma infância castrada, inconscientemente, você pode estar colocando no mundo isso. Ah, mas então é por conta disso? Então não é essa coisinha da causa e efeito pura e simplesmente porque outras pessoas vão passar por essa experiência e vão lidar de outra forma. Mas ela sim está fazendo uma análise da criança. Ela está fazendo uma análise da criança e existem outros tantos motivos. A gente não pode esquecer que nós temos aí muitas vidas, muitas reencarnações. E temos a nossa bagagem espiritual. Mas a infância, sim, ela tem um peso nas nossas vidas. Ela é importante. E precisa ser vista e precisa ser cuidada, né? Emmanuel fala ali que a estrada está cheia de crianças, do leite, né? Então a gente fala de criança ferida, que é um termo utilizado por Jung, né? Muitas vezes quem manda na nossa vida é essa criança tirânica, que quer justiça, que quer reparação. É ela que está nos conduzindo, né? Então, além do que falam os espíritos na pergunta 459, que Kardec pergunta, os espíritos influenciam na nossa vida? Ele fala bem mais do que você imagina. A gente já pode colocar também a criança ferida. E a gente também já pode colocar as nossas reencarnações, as nossas personalidades, os nossos eus. Então, estar reencarnado não é para qualquer um, não. É um desafio tanto, né? E aí, a gente pode passar uma vida inteira sendo conduzida por essa criança ferida. Isso não é fora do comum. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E aí eu gostaria de sugerir para vocês, não sei se eu já falei aqui em outra oportunidade, o filme Filhos de Istambul. Ele mostra bem essa realidade da criança ferida. Assim, gente, eu chorei horrores, né? Então, fui no ônibus fui trabalhar e ainda bem que era longa a viagem, que eu consegui quase ver o filme todo e chorando ali. Mas super retrata o que era a criança ferida. Eu aconselho. E a gente acredita, como a gente falou lá no início, que tais expressões do meu comportamento, meu comportamento, essas expressões é a minha verdade. Eu sou aquilo ali. Mas será? Ou será que é resultado de algo que eu ainda não resolvi? Será que ser assim ou ser assado é expressão da minha personalidade? Ou é uma manifestação de algo que está aqui e que eu não consegui lidar ainda e se expressa dessa forma? Né? Então a gente também parte do princípio que está dado que estar no mundo de provas e expiações tem criança ferida, tem traumazinho, tem complexo, uns mais, outros menos, mas a gente já parte desse princípio, que a gente já tem uns olhinhos de ver, né? Mas será que eu sou, será que não é? Tem uma criança aí que precisa ser vista. E aí quem que deve cuidar dessa criança? Bom, quando pequeno, os responsáveis, né? Mas e nós, crianças adultas? Quem é que deve cuidar? Então, dentro de uma infância castradora, existem necessidades não atendidas. Feridas não tratadas viram crônicas. Feridas não tratadas podem virar violência, agressividade, animalidade. E feridas possivelmente elas vão existir, sim. Mas a grande questão é o que eu fiz e o que eu faço para lidar com essa dor, né?
Tem até a frase, né? Se você não cura o que te feriu, você vai sangrar em quem não te cortou. E é muito isso que a gente também vive, né? E aí, existe o triângulo de necessidades. Triângulo de necessidades traz que a gente tem mais ou menos duas necessidades. A de segurança e a de liberdade. A de segurança é o quê? É ser visto, pertencer, de confiança. E a de liberdade, presença, expressão, verdade, né? Então, no triângulo de necessidade e de segurança, fala sobre essas questões, né? Aqui dentro, tanto aqui quanto ali, nós vamos ter padrões, crenças, votos, vão ser desenvolvidos, tanto em uma quanto na outra, né? Quando criança, a gente fica à mercê dos adultos, sim. Não temos clareza da nossa necessidade de proteção, de afeto exclusivo, de vínculo, de orientação, de pertencimento, de liberdade. Quando criança a gente não sabe, a gente fica à mercê do adulto que está ali com a gente, né? Os adultos que deveriam prover a nossa necessidade nem sempre têm condições para isso. Aí eu lembro da minha avó com 12 filhos, 11 filhos. Quem era o meu pai na fila do pão? Que mulher que tem essa quantidade de filhos vai dar afeto exclusivo? Tendo que trabalhar na roça, cuidar de marido, cuidar de casa, comida. Então, muitos não podem, de fato. Não está na condição, né? E aí, quando a gente é criança, a gente tem alguns comportamentos criticados, né? Então, se criticam, o meu padrão, que está aqui, vai ser o quê? Silenciar esse comportamento. Em nome da necessidade de pertencimento, que eu não sou boba. A criança, ela tem que sobreviver. Todos nós estamos submetidos à lei de preservação. E a criança, ela vai sobreviver. Né? Algumas, enfim, vamos dizer assim, né? No geral. Ela vai conseguir dar conta daquilo que está vindo. De alguma maneira, ela vai. Né? Então, vai silenciar aquele comportamento, porque eu quero pertencer, porque eu quero vínculo. Mas quando eu faço isso, eu vou distanciando das minhas verdades, da minha essência. E vou criando, enquanto essa criança que disfarça, porque sabe que se fizer aquele tipo de comportamento vai ser chamada a atenção, e então eu vou ser a boa aluna, e boa aluna tem todo um critério, né, para ser boa aluna. Então eu vou ser essa boa aluna, que aí eu vou receber parabéns da minha mãe. Né? Então é isso. E a gente vai criando então o que James Holling chama no livro A Passagem do Meio de personalidade provisória. É provisória porque em algum dado momento da nossa vida a gente vai encontrar a verdade. E é a vida do espírito, não necessariamente é nessa vida, mas a nossa vida enquanto espírito, né? Então eu crio essa crença que se eu esconder essa parte minha, eu vou ser aceita, né? Eu vou ser vista, eu vou ser cuidada. A criança, ela não entende que muitas das vezes, quando ela é chamada a atenção, quem está equivocado é o adulto. A criança, ela não entende isso. Que é o adulto que está lá estressado porque tem conta para pagar e não consegue, porque foi chamada a atenção no trabalho, ou porque está sem trabalho, porque não fez sexo, porque não tem comida, sei lá, por qualquer motivo. E qualquer coisa que a criança faça é motivo dela ser chamada a atenção. E ela vai achar que ela de fato está errada, porque aborreceu o papai e aborreceu a mamãe. Né? Quando não diz assim, papai do céu não gosta disso, ainda coloca Deus no meio. Mas a criança, a gente enquanto criança, acha que tudo é culpa nossa. Se o pai morre, a culpa é minha. Se minha mãe morre, a culpa é nossa. Se eles se separam, a culpa é nossa. Se eles estão tristes, a culpa também é nossa. Porque a criança, ela é autocentrada. Então tudo é ela, tudo é culpa dela. Né? E por outro lado, a gente também vai percebendo que, enquanto criança, que os adultos falam uma coisa, mas fazem outra. E a gente não é bobo nem nada, fica só olhando. Eu escutava uma frase quando eu era pequena, direto da minha mãe: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso eu ouvia quase que diariamente. Se eu não fizesse cara feia para alguma coisa, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço.
Então ela podia falar palavrão, podia beber, então acho que era isso que eu estava ali tentando entender, né? E tentando o quê? Me adaptar. Então isso vai fazendo com que a criança, aos poucos, ela vai perdendo também a confiança no adulto, que ela não é boba, ela vê, né? Ela está observando, fala para eu não ficar no celular, que eu tenho hora, mas está lá no joguinho, está lá nas redes sociais. E aí a criança, então, passa a desconfiar do adulto. Então aqui, olha, tem lá a confiança. Alguns de nós também têm a expressão, tem essa liberdade que a gente traz, né? Como uma autoexpressão, manter a nossa verdade, a nossa presença no mundo, isso é tão essencial que a gente desiste do pertencimento, do ser visto. A gente desiste. Pessoas que têm essa necessidade de liberdade forte, latente, ela fala, olha, é assim que eu vivo, é assim que eu quero viver, e se você não entende isso, adeus, tchau. Família é bom só no porta-retrato. Aí a gente, essa semana, num grupo, conversando com umas amigas, teve uma que falou, ela falou assim, quando ela era pequena, ela era muito na dela, ela falava que gostava de ficar nos bastidores, mais apagadinha, só que ela começou a perceber que ela tinha ali uma coisinha de exibicionismo, era meio exibida, mas ela aquilo muito abafado, e o pai dela era muito exibido, ela ficava olhando, nossa, tinha até vergonha do meu pai, mas ela foi aos poucos encontrando os traços desse exibicionismo e foi olhando para isso, tá? Nesse processo ela foi olhando para isso. Aí ela conversando com a mãe dela falou, minha filha, você era meio exibida mesmo, era da igreja, católicos, romanos, aquele bem. E aí ela foi, a mãe contou que ela pequenininha se penteou, colocou uma porção de cordão, brincos, tudo muito grande, muito colorido, né? E a mãe, conhecendo a galera lá da igreja, achou ela bonita, ela estava bonita. Aí falou para ela, filha, eu acho que não vai ficar legal não. Acho que não vão entender. Aí ela olhou para a mãe estava achando bonito, mas por achar que o que a igreja estava falando, o que se falava, era verdade, né? Que não tem que sair por aí toda amostrada. E a filha, olhando para a mãe, que era o adulto, falando para ela que aquilo ali não estava legal, aí ela foi lá, tirou os brinquinhos, tirou as pulseirinhas, tirou tudinho e foi para a igreja, né? Porque ela estava nesse triângulo aqui da segurança. Porque se ela tivesse na liberdade, ela fala aqui, ó, eu vou sim. E o padre, pastor, sei lá quem for, que se dane. E se não quiser também, eu não vou mais frequentar e acabou. Mas não, ela estava nesse lugar, né? Então, a gente vai se preservar aqui nesse triângulo da conexão com a gente, né? E se tiver que abandonar pai e mãe, vai. Mas então parece que isso, né? Conversa com odiar pai e mãe. Essa fala de tô indo, chutar o balde. De fato, gente, a gente não reencarna para resolver os problemas dos nossos pais, para segurar o casamento deles, a solidão para eles não sentirem. Nós não reencarnamos para isso, para fazer o que eles esperam que a gente faça. Mas às vezes é isso que acontece. Às vezes nós somos filhos daquele casal que já está quase separando, aí vão ter um filho para segurar o casamento, para ver se dá certo. Às vezes a gente é o filho daquele que tinha um irmão que era filho único, aí a gente tem que nascer para fazer companhia para o irmão, ou para cuidar da mãe, que só um filho só, quem tem um, tem um, aí tem que ter outro para cuidar. Somos aquele filho que vai fazer a faculdade, porque os pais esperam que a gente faça aquela faculdade, né? E aí a gente vai, nesses atropelos, né? Mas Jesus também está dizendo isso, virem as costas para os seus pais e vão viver a sua vida, é isso que ele está dizendo? Não, ele não está dizendo isso. Ele falou honrar vosso pai e vossa mãe, piedade filial. Ele fala de amor.
mas ele também fala amar o próximo como a si mesmo, né? Então, a interpretação para mim é o seguinte: chega um momento na nossa vida que a gente precisa sim ser nosso pai e a nossa mãe, que a gente precisa cuidar da nossa criança interior, assumir a centralidade das nossas vidas. Existe esse momento, entendeu? Porque é aí que eu vou me encontrar dentro de mim mesmo, calando as vozes de fora, escutando a minha própria voz, né? Mas ele está dizendo isso tudo, ele está dizendo para a gente, mas sem esquecer que isso tudo só é possível porque teve pai e mãe que te colocou no mundo. Então honra teu pai e tua mãe. E aí às vezes a gente pode ouvir assim, mas para ter uns pais desses era melhor nem ter nascido. E aí eu escuto Emmanuel falando com a gente, bem aqui no ouvidinho: a estrada percorrida pelo homem está cheia de crianças dessa natureza, que falam desse jeito. Entendeu? Quem pensa assim, dessa forma, se é para ter esses pais, era melhor nem ter nascido. Ou para os pais que realmente não conseguem exercer o seu papel, eles também são crianças que estão nessa estrada. E Emmanuel continua dizendo ali para a gente, aqui no pezinho do ouvido: no entanto, não desprezem outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Aquele que fala está nesses primeiros conhecimentos, pode ser essa criança que não tolera muita coisa além desse leite simples, ou aquele que faz também, né? Então, a Ana Teresa, numa palestra sobre criança interior, ela nos diz de uma outra consequência, né? Que é essa desconfiança que a gente acaba também fazendo ao desconfiar do adulto. Porque quando a gente cresce, a gente fica adulta, a gente vai desconfiar de quem? A gente desconfia da gente. Porque agora eu estou adulta. Mas isso é consciente, gente? Não, isso não é consciente. Entendeu? Então, o problema ele vai se agravando, que quando eu chego na fase adulta, eu quero que o outro resolva a minha necessidade. Mas é o outro que tem que resolver a minha necessidade? A gente cria uma dependência emocional. Quem é essa pessoa da dependência emocional? Essa criança que por algum motivo não teve uma necessidade atendida ou várias necessidades atendidas e ela está ali, né? Então, nesses embaraços, a gente vai se colocando como vítima ou como uma pessoa agressiva, e aí a gente ouve essa situação: não, se você não fizer o que eu quero, se você não me dá o que eu necessito, se você não ficar comigo, você não fica com mais ninguém, eu posso até te matar. E muitas vezes se mata. Mas será quem está falando aqui? É uma pessoa adulta? Adulta de verdade? Ou é uma criança tirânica, né, que está ali, ferida? Qual é a necessidade que está por trás desse comportamento? Se você não ficar comigo, você não fica com mais ninguém. Se você não fizer o que eu quero, eu vou te agredir, vou te matar. Qual é a necessidade que está por trás disso? Então, quando a gente escolhe a necessidade de segurança ou a de liberdade, o resultado é tragicamente a solidão. Tanto um quanto o outro. Porque quando eu estou aqui nesse triângulo, eu estou distanciando de mim mesmo. E aí eu fiquei pensando, às vezes a gente fica meio saudoso, meio angustiado, parece, sei lá, uma inadequação, uma falta. E a gente agora pode se perguntar, será que não é saudade de mim? Ou de parte de mim? E talvez a gente possa perguntar, silenciar e ouvir o nosso mundo interno dizendo sim, é sim. E a gente precisa então se dar um tempo para nós, pegar a nossa criança e passear com ela, perguntar o que ela precisa, qual é a sua necessidade, conversar. Eu acho que vai ser legal, né? Mas também quando a gente está lá na liberdade, a gente está em solidão do outro. E aí existe a lei de sociedade. A família não veio à toa. Então eu não posso virar as costas e ir embora, porque eu também não vou estar inteira, né? Então é isso.
aqui eu trouxe a questão de algumas da necessidade que a gente está estudando. Marshall Rosenberg, psicólogo americano, ele fala que para toda e qualquer ação humana existe uma necessidade por trás que está sendo atendida. E Joana fala que a criatura são as suas necessidades, nesse livro Ser Consciente. Então, a necessidade a gente pode identificá-la através do sentimento. O sentimento é como se fosse uma fumacinha onde a fumaça há fogo. Se é um sentimento agradável, provavelmente uma necessidade está sendo atendida. E ao contrário também, né? Então, necessidades são essas energias que vão e voltam, vão e vêm, e que nem serão atendidas a todo momento, né? Mas, quando a gente reconhece que existe uma necessidade viva em nós, a gente tem a oportunidade de agir a favor de atendê-las. Mas, às vezes, a gente nem sabe qual é a nossa real necessidade. A gente acha que a nossa necessidade é o outro, é alguma coisa. Mas existe uma necessidade, que eles chamam necessidades humanas, que é comum a todos nós. Estratégia são pessoas, lugares, ação, tempo, objetos, que são ótimos caminhos para nos apoiar no atendimento das nossas necessidades. Estratégias são caminhos que nos apoiam. Então não é aquela pessoa, não é o celular, não é o lugar. Isso são só caminhos. E quando eu identifico essa necessidade viva dentro de mim, eu tenho N estratégias que eu posso ter para atender aquela necessidade. Então, voltando para o exemplo do cara que chega lá e diz: eu quero você, eu necessito de você, você é a minha vida, enlouquecido, e ela fala: mas eu não quero, eu quero a separação. E ele vai lá e mata, bate. Se ele talvez identificasse essa necessidade real dentro dele, ele ia ver que não era aquela pessoa, que aquela necessidade poderia ser atendida de outra forma, inclusive por ele mesmo, que é isso, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então ele poderia estar dando aquilo que ele estava querendo que o outro desse, mas que a responsabilidade nossa nos dá. Mas para isso a gente precisa entender também essa necessidade. Defesas, a Ana fala que é a maneira como lidamos com o que nos acontece. Indiferença, procrastinação, exibicionismo, rebeldia, apatia, traz ali, elenca um monte, que a gente é isso, né? Algumas coisas, outras mais, outras menos, mas ela fala que é a maneira como lidamos com o que nos acontece. Achei bem interessante isso, né? Então, quando adulta, a gente pode olhar para essas defesas e compreender que a gente não precisa mais delas, porque a gente cresceu, né? Então, eu tenho um mantra, um texto, bem na frente lá do quadro onde eu estudo, e tem um trechozinho, eu fico lendo lá. Mas tem um trechozinho assim: liberto o que já cumpriu o seu propósito e deixo para trás padrões, medos, pessoas e histórias que não me definem mais. E é isso. Até o que nos trouxe até aqui não necessariamente vai nos levar adiante. Então eu deixo para trás o que não me serve mais, que cumpriu o seu papel de alguma maneira, né? E hoje a gente já tem recurso para isso. Os exemplos então são essas defesas que a gente traz. E a gente tem que ficar atento muito aos nossos rompantes, aquela coisa sabe, sem intensidade das coisas, né? Porque esses comportamentos fora do comum, que a gente até fala: gente, não sei o que aconteceu, de repente saiu um bicho de dentro de mim. Isso acontece, né? Mas ele pode estar falando da nossa ferida. Quando acontece isso, a gente precisa estar atento, porque de repente é aquela criança que fica puxando a roupa da mãe e fala: mãe, 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 querendo atenção. Esses rompantes, essas coisas que tiram a gente, não é a obsessão, não.
né? Muitas das vezes não é. E se for, ela só está se aproveitando daquilo que a gente já tem. Então é uma atenção para isso, né? Para a gente desconfiar, porque essas características, elas não são expressão da nossa personalidade, nem muito menos do nosso espírito, né? São defesas. Então, atrás dessas defesas, existem esses comportamentos, essas necessidades não atendidas que eu vou colocando no mundo assim, de vítima, de procrastinação. Opa, vamos olhar por trás disso. O que está ali por trás dessa procrastinação, dessa vitimização, desse exibicionismo? Deve ter coisa aí, né? Mas aí, como é que a gente resolve? Está num lado do triângulo, está do outro lado do triângulo, é solidão, não tem uma conexão, como é que eu resolvo isso? Então, se fala da estrela da vida, aonde a gente tem que, né, unir. Né? A cura e a transformação estão em trazer esses dois triângulos juntos. E como é que eu faço isso? Então, se fala que é pulando sobre o abismo do que a gente ainda não conhece. É o autodescobrimento. Como é que eu uno isso? Porque não é uma coisa nem outra, são as duas coisas. Para a gente resgatar isso que essa criança mesmo saudável, traz. Então, o objetivo da reencarnação é essa busca dessa inteireza, porque somos seres fragmentados. Então, a pessoa que eu sou hoje, o adulto que eu sou hoje, ele tem que conversar com a criança que eu fui ontem. E a gente também deve levar em consideração, né, os vários eus, as várias personalidades que interferem também no que eu sou hoje, na minha vida. E que conversa comigo e conversa com o outro, através de pensamentos, sentimentos e ações. É assim, ó, é o tempo inteiro. Às vezes muito sutil, a gente nem consegue perceber que é aquela criança que está ali. Então, o que a gente falaria para a criança se ela entrasse aqui no salão e falasse: estou com medo, tem uma porção de gente estranha aqui que eu não conheço, eu não quero entrar. O que a gente falaria para essa criança? A gente pegaria na mão dela, iria falar: não tenha medo, eu estou com você, vou te proteger. E essa criança ia sorrir, ia sentir no lugar seguro. Então a gente tem que fazer isso com a gente também, com a nossa criança também. Estar no lugar seguro e falar para ela: não se preocupe. Na hora que ela aparecer, a gente: calma, eu estou aqui, eu estou contigo. Então, a gente tem que ter essa atenção no nosso modo de agir. A gente foi educado através do medo, da culpa e da vergonha, né? Um paradigma da dominação, que teve seus efeitos, mas que agora a gente precisa rever. Será que cabe ainda? Será que cabe educar através do medo, da culpa e da vergonha? A minha mãe dizia assim: quem não tem vergonha não envergonha o outro. Que ela dizia assim: eu não tenho dinheiro e não me peça nada na rua. E meu irmão seguia à risca isso. Eu também. Só que eu falava assim: mãe, quando a senhora tiver dinheiro, pode comprar uma pipoca para mim? Aí ela me olhava, eu já entendia, né? Vamos embora. Então, tem essa coisa. Ela falava assim: quem não tem vergonha, não envergonha o outro. Hoje em dia, a gente não pode mais dar uns tabefes nas crianças na rua, né? Mas antes era livre. Se quiser passar vergonha, vai ficar envergonhado. E aí a gente precisa, para isso, dar uma afastada da gente, né? Se observar, se olhar, criar realmente esse vínculo com a gente mesmo. E aí conseguir, de repente, identificar a nossa necessidade. E quando a gente faz isso, quando a gente se coloca nesse lugar, nesse salto para o abismo, a espiritualidade ajuda. E aí quando eu vi isso, eu falei: caramba, então de repente por isso que está aí, o buscar e achareis, batei na porta e a porta se abrirá. Porque aí quando eu estou nesse movimento, quando eu estou nesse lugar,
A espiritualidade ajuda. O meu mundo interno, ele vai falar, olha aqui, Ana, um sonho para você. Olha aqui, ó, um sonho. Aí vem um sonho. Aí vem uma lembrança da minha infância, que eu nem lembrava disso, de onde que surgiu. É porque a gente está dando condição para isso acontecer. Mas a gente precisa calar um pouquinho, senão a gente não consegue ouvir. Se a gente ficar fazendo o que o outro acha, sem nem saber o que a gente quer, nem o que a gente acha, a gente não vai conseguir ouvir esse mundo. Os sonhos vão ser pesadelos. Outros a gente vai achar que isso sonhei com a Luzia. Ah, então o problema é da Luzia. Opa, será que o problema é da Luzia? O sonho é meu. Então a gente precisa estar nesse lugar de se ocupar de nós mesmos. E se ocupar de nós mesmos não tem que ser visto como egoísmo. E se for egoísmo, que seja egoísmo. Que seja. Mas se for um egoísmo para eu me olhar, para eu me ver, então que bom. Porque eu tenho certeza que se esse egoísmo, nesse sentido, de se olhar, de se ouvir, de se enxergar, tivesse de fato acontecendo na maioria, a gente não estaria com os sintomas que a gente está vendo no mundo. Então, sim, a gente tem que olhar para o egoísmo, sim, nesse sentido. Porque quando eu mudo, o mundo muda. Não está no outro. Mas enquanto isso não acontecer, é o que a gente vai ver na televisão. É o que a gente vai ver aqui. É o que pode até acontecer na nossa família ou com a gente. São sintomas, gente. Isso são só sintomas. A guerra não vai acabar produzindo outra guerra. Qual é o sintoma que está por trás daquela guerra? E qual é a minha contribuição nessa guerra? Porque ela existe. Não é o outro. Qual é a minha contribuição nisso que está acontecendo? Pensamentos, sentimentos e ações. Somos energias. Então, a cura da ferida, das nossas feridas, ela nos traz liberdade, saúde, tranquilidade, segurança. Isso já não é uma felicidade relativa já nessa vida, ao que Jesus falou lá. Ó, se tu largar tudo isso aí, por mim, ser digno de mim, você já vai até conseguir uma felicidadezinha. É, mas não é? Tranquilidade, segurança. A gente vai ter os nossos... Vai ter, mas consegue respirar, né? Não fica com a respiração. E aí, então, para a gente finalizar, eu queria trazer um texto de Jesus e Atualidade, Jesus e Revolução, que ele foi o revolucionador. Se desejas realmente a cura dos teus males, deixa-te ao escutar por este sublime psicoterapeuta. Segue-lhes as instruções. Revoluciona-te, rompendo com o comodismo, a autoflagelação, a autopiedade, o passo sombrio. Renasce de dentro de ti. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Obrigada, gente. Bom, gente, vamos passar agora agradecendo a Ana por suas reflexões. Vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe. Que todos permaneçam sentados em silêncio e que vão receber o passe em seus lugares, tá bom? Convidando os passistas a tomar os seus lugares, por favor. Pensando em Jesus.
Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por esses momentos de reflexão, de entendimento, por absorvermos o melhor trazido por esses irmãos espirituais a nos envolver a todos. Possamos, envolvidos nessa psicosfera de amor, levar o de melhor para os nossos lares, a envolver os nossos entes queridos, os nossos familiares, no ambiente onde permanecemos a maior parte do nosso tempo. Que essa luz divina se estenda àquelas pessoas ao qual colocamos os nomes nas caixinhas de prece, aquelas que estão no nosso pensamento, no nosso sentimento, que elas sejam atendidas e assistidas às suas necessidades, como todos nós gostaríamos de ser. Então que essa luz divina possa envolver a todos os irmãos no plano espiritual que se encontram nesse ambiente, no hospital e nos hospitais, físicos e espirituais, sejam atendidos a todos, com todo carinho, com todo amor. Que tenhamos todos um bom retorno aos nossos lares e em nossos lares aqueles que lá ficaram. Que essa luz divina, essa paz, esse amor se faça presente nesse ambiente, em nossos corações. Graças a Deus. Bom, gente, vamos pedir um pouquinho da atenção de vocês, só para a gente passar alguns avisos. Normalmente nós já temos um monitor que fica lá fora, passando os avisos da nossa casa. Só para reforçar, nós temos a nossa cantina, a nossa livraria e a biblioteca, elas ficam abertas meia hora antes, meia hora depois de todas as reuniões da nossa casa. Falando também, normalmente aquele pessoal que chega pela primeira vez na casa, a gente pergunta no início: alguém chegou depois da reunião ter começado também pela primeira vez na casa? Alguém chegou? Porque nós fazemos depois também um sorteio de uns livros. Só que antes eu gostaria de falar para vocês com relação às nossas cestas básicas também, aqueles são quase 100 famílias assistidas por essa casa, aqueles que puderem e quiserem nos auxiliar com os itens que pertencem a essa cesta, tá? Será muito bem-vinda essa ajuda. Na perna direita da cadeira tem um númerozinho.
nós vamos fazer o sorteio, só que essas pessoas que vieram hoje, pela primeira vez foi você, teve o senhor também, do lado do senhor também, a primeira vez, então os 3 vão receber os livros, tá? São 3 sorteios que fazemos hoje, não vamos fazer o sorteio porque os 3 foram já contemplados, depois vocês passam, quando terminar aqui, vocês passam na livraria para pegar o livro de vocês, tá bom? Boa leitura, tem algum aviso? Um bom retorno para os seus lares, tenhamos todos um bom sábado. Tá paz a todos. Obrigado.